nome de Jesus. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vocês podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento aos que nos assistem pelo Facebook, com a preciosa paz do Senhor Jesus. É tão bom estar nessa casa, é tão bom poder ouvir esses hinos, é tão gratificante. É tão gratificante a gente saber que a gente tem pessoas que oram por nós, pessoas que intercedem por nós. Eu ouvi uns tempos atrás uma mulher, ela disse assim que a Bíblia Sagrada, ela é cheia de pérolas. E pérolas soltas, sem o cordão. E aí eu fiquei pensando assim, verdade. Quando eu era mais jovem, eu fazia bijuteria. Eu gosto de artesanato e eu fabricava as peças. Eu gosto. Então eu lembrei que eu tinha muitas peças e todos os alicates e todas as coisas para me montar as minhas peças. E a Bíblia Sagrada realmente ela não é só cheia de pérolas, ela é cheia de todas as pedras preciosas. E nós é que temos que fazer as nossas peças, os nossos cordões, as nossas pulseiras, os brincos. Somos nós quem fazemos. E a gente vê que a gente pode ouvir de outras pessoas e ouvir de hinos as pérolas que são lançadas. E Deus ele vem falando ao nosso coração através de todas as palavras. Eu já disse isso aqui há um tempo atrás, o pastor Linderson, pregando no domingo de manhã, ele disse assim que a gente precisava ter uma palavra que Deus estava falando com a gente. Se alguém chegar e te perguntar sobre o que Deus está falando com você, você precisa ter essa palavra. Eu já disse isso aqui. E eu perguntei para Deus, falei, Senhor, sobre o que o Senhor está falando comigo? E ele disse, dependência e descanso. Dependência e descanso. Uma pérola. Pá, peguei. Domingo passado, o pastor Silvio pregou aqui sobre fé ousada. E quando ele falou sobre a fé ousada, eu falei, tá aí, o fecho de ouro. Eu preciso pegar esse fecho para mim. Fé ousada, né? E aí o pastor Linderson me pediu, esses dias, se eu podia compartilhar uma palavra. Eu falei, depois do fecho de ouro, eu acho que eu posso, né? Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Hebreus, capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito
do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, que ela venha fazer morada no nosso coração, que ela não venha se perder. Senhor, que nós possamos meditar nessa palavra durante a semana e que o Senhor aguarde no nosso peito, em nome de Jesus. O texto aqui, ele nos fala sobre um descanso histórico, um descanso sabático que Deus tinha para o povo quando ele saiu da terra, da escravidão do Egito para a terra da promessa. Né, para a terra da promessa. Nos fala sobre um descanso do qual Deus teve quando ele criou todas as coisas. Nos fala que Deus descansou no 7º dia. Mas o texto também me fala de um descanso que Deus tem, um descanso sabático pessoal que Deus tem para nós hoje. A Bíblia diz, é hoje, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o seu coração. Sabe por quê? Eu tenho entendido que Deus é dia a dia. Quem já ouviu o pastor Eliseu dizer que quando a gente amanhece, que a gente levanta, o inferno tem que tremer? O pastor Eliseu, ele fala isso, o diabo tem que tremer todas as vezes que você se levanta. Sabe por quê? Porque hoje, Deus tem um descanso para nós hoje. É dia a dia, é dia após dia. Sabe, o ontem não é importante mais, a não ser que eu traga de ontem, eu não pedi perdão pelos meus erros ontem, a não ser que eu traga uma bagagem ontem, a não ser que eu esteja sobrecarregado de ontens que se passaram, mas é hoje que eu estou ouvindo a voz, então é hoje que eu vou entregar as minhas guerras. É hoje que eu vou entregar as minhas cargas. É hoje que eu vou pedir perdão. É hoje que eu vou dizer que amo. É hoje que eu vou adorar. Então é hoje. Deus, Ele só quer saber do seu ontem se ele foi mal resolvido. Porque hoje você tem a oportunidade de resolvê-lo. Então viva o hoje de Deus. Viva o agora de Deus. Mas o que eu acho engraçado nesse texto é que ele diz que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Espera aí, entrar? Mas quando eu paro para pensar em descanso, o que a gente pensa quando a gente fala descanso? Eu penso em desfrutar. Eu penso em ter descanso. Eu vou desfrutar. Vou desfrutar de quê? De umas boas férias. Vou desfrutar de uma noite bem dormida depois de um dia longo de trabalho. Eu vou desfrutar de um dia de ociosidade que a gente às vezes precisa. Eu gosto. Eu adoro um dia de ociosidade. Para mim é tudo de bom. E a gente chega a se cansar quando tem esse dia de ociosidade, porque faz nada, né? Mas é uma delícia. Nós pensamos em quê? Numa aposentadoria. Depois que eu trabalhar, que eu me aposentar, eu vou aproveitar a minha vida. Eu vou descansar. E eu penso também, nós podemos pensar na morte de alguém, né? A gente diz, morreu, foi para a glória, ele descansou. Mas descanso também, minha garganta seca sempre, sorry. Mas descanso também, ele pode ser usado quando, após uma cirurgia, após uma doença, muitos tiveram Covid e depois do Covid tiveram um período de descanso para quê? Para recuperar. Então, descanso, ele é restauração. Descanso, ele tem o propósito de restaurar. Descanso, ele tem um propósito de restabelecer. Descanso, ele tem o propósito de cura. Mas para eu ser curado, eu preciso de quê? De calma. Eu preciso sentar, eu preciso deitar, eu preciso acalmar
e esperar o meu tempo de cura. E o autor de Hebreus, e aí é que está, o autor de Hebreus, ele diz que para eu entrar eu tenho que me esforçar. Então, se eu tenho que me esforçar, esse descanso de Deus não é passividade. Não é eu cruzar os braços e deixar tudo acontecer. Não é tranquilidade. Se eu tenho que entrar e me esforçar, eu tenho que estar caminhando, eu tenho que estar em atividade. E exige de mim uma ação, exige de mim uma atitude. Não é um comodismo. E é algo que está disponível para nós hoje. É algo que Deus criou para nós, mas não é algo natural que acontece automaticamente. Eu não gosto muito de ir a academias e exercícios e essas coisas todas, mas a gente precisa estar ativando o corpo. E da mesma forma que a gente precisa estar ativando o corpo, nós precisamos ativar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vida para entrar nesse lugar de descanso. É uma atividade, é um exercício, não é automático. Não vem de uma hora para outra. Mas e agora em entrar? Então o que é entrar? Entrar é quando eu saio do lado de fora e venho para dentro. Eu estou do lado de fora e entro na minha casa. Quando eu entro ali na minha casa, o que eu deixo do lado de fora? Eu deixo os barulhos, eu deixo o tempo, se está muito frio, se está muito quente. Eu deixo os mosquitos, ninguém merece mosquito. Eu deixo os mosquitos lá fora. Eu deixo um monte de coisa lá fora. E eu entro aonde? Dentro de um ambiente. Eu entro dentro da minha casa. E ali dentro da minha casa muda o quê? A atmosfera. A atmosfera da minha casa é outra. A atmosfera do ambiente onde a gente entra é outro. Ali dentro eu me sinto o quê? Segura. Ali dentro eu posso ver o quê? Que a minha casa é o quê? Um abrigo. Eu posso ouvir lá fora. Ainda posso ouvir alguns barulhos passando, o carro da ambulância, os bombeiros. Eu posso ouvir o vento batendo nas janelas, mas eles não entram dentro da minha casa. Ali dentro eu estou segura. O lado de dentro é um abrigo. E é isso que Deus fala conosco. O nosso lado de fora pode estar um turbilhão. Eu posso estar em agonia, mas o meu lado de dentro, ele tem que estar em paz. Ele tem que encontrar o abrigo. E é esse abrigo que Deus traz para nós. É esse abrigo que Deus, ele tem para mim, para você no dia de hoje. O descanso que o texto nos fala não é um descanso que tem período, ele é um descanso diário, não é um descanso que tem um tempo. Você precisa ter um tempo de descanso físico, sim. Você precisa tirar férias com sua família, sim. Você precisa ter esse período, claro que precisa. Para quê? Para o seu corpo recuperar, para o seu corpo fortalecer. Mas você precisa exercitar o lado de dentro. Sabe, nós pais precisamos ter a nossa casa como um abrigo. Os nossos filhos, eles precisam sentir segurança quando volta para casa. O nosso esposo, ele tem que ter desejo de voltar para casa depois de um dia de trabalho. A esposa também, da mesma forma, ela precisa se sentir segura depois de um dia de trabalho e voltar para casa. A minha casa, o interior da minha casa, não pode ser que nem a Torre de Babel, aonde um fala uma língua e o outro fala outra, e daí a pouco a gente não se entende e acaba derrubando tudo ou não construindo o que precisa ser construído. Deus tem um abrigo para nós, mas nós precisamos o quê? Nos esforçar. O texto nos fala de um abrigo que vai muito além de um dia de trabalho. Ele nos fala sobre um descanso pessoal. O descanso que Deus tem para nós, ele tem propósito. Ele tem propósito de cura, ele tem propósito de libertação,
Ele tem propósito de restauração, de paz, de amor, de tranquilidade. É aonde o meu espírito e a minha alma restaurada começa a viver. E aonde a nossa alma começa a viver? Quando eu aceito Cristo Jesus como meu Salvador. É Jesus que é o nosso descanso sabático diário. Ele diz, eu sou o pão nosso. Nós dizemos, né, Ele é o pão nosso de cada dia. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11 diz isso. Jesus, ele se declara o próprio sábado. No Novo Testamento, ele diz, eu sou o Senhor do sábado, vinde a mim. Quando ele fala para você trocar o seu jugo com ele, não é que os seus problemas vão acabar, não. Mas a maneira como você vai ver, como você vai resolver. Lembra de Marta? Marta andava desesperada, trabalhando que nem uma louca, desesperada. Mas de repente ela passa por 3 fases. E o que ela faz no final? Ela termina como? Trabalhando, mas de uma outra forma. Você vai ver diferente. Você vai entender por que Pedro largou um barco cheio de peixe, do qual ele mirava aqueles peixes todos. É porque o lado de dentro dele se acalmou. Antes, as expectativas deles estavam viradas no trabalho, estava virada no foco. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas as suas expectativas não tem que estar ali. Ela tem que estar em Deus, ela tem que estar em Cristo Jesus. Você precisa descansar, o fardo é leve. Olha, nós dizemos todas as vezes, Deus está no controle de todas as coisas, descansa. Aleluia, essa é uma frase nossa, nós dizemos isso e nós cremos que Deus está mesmo no controle de todas as coisas. Quando eu digo isso, eu creio profundamente, mas a minha pergunta é, será que eu realmente estou vivendo esse descanso? Porque se eu creio que Ele está no controle de todas as coisas, por que eu não consigo então descansar nele? Se Ele está no controle de todas as coisas, por que eu não estou vivendo esse descanso em plenitude? Por que eu não estou vivendo a abundância de vida que Deus tem para mim? Sabe, eu vejo pessoas agitadas. Eu vejo pessoas agitadas. Eu vejo pessoas desesperadas. Eu vejo pessoas cansadas. Eu já li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E esse livro, o autor desse livro, ele compara as linguagens de amor, que elas precisam ser abastecidas como um tanque de gasolina, que a pessoa tem que abastecer sempre a linguagem de amor do outro. E eu vejo que nós temos um tanque também. Só que um tanque precisa ser esvaziado. Eu quero chamar ele de tanque de agitação. Nós temos um tanque de agitação, eu acho que o meu fica no estômago, você localiza o seu, que às vezes parece que vem subindo assim um negócio, assim uma angústia, aquele tanque agitado, que eu preciso esvaziar ele, e eu fico pensando, meu Deus, o que é isso? A gente precisa, para entrar nesse lugar de descanso, eu preciso esvaziar esse tanque. E pessoas agitadas que eu falo, nós temos vários tipos de pessoas agitadas. Eu vou citar 2 classes. Nós temos aquelas pessoas que são agitadas, mas elas são obstinadas. Elas são motivadoras, elas são incansáveis, elas são perfeccionistas. Elas são aquelas pessoas que vão, faz e acontece. Nossa, essa pessoa é agitada, mas nossa, a gente aplaude esse tipo de pessoa e se acha que ele está certo, mas é uma agitação, ele não está descansando em Deus. E tem aqueles agitados que são o quê? Irritantes, são irritados o tempo todo, não tem paciência, não tem muita educação, não tem satisfação, são gananciosos.
busca no homem coisas para satisfazer a sua própria vida. De uma maneira ou de outra, todos nós caímos na agitação do dia a dia. Nenhum de nós escapa. Todos nós temos uma agitação dentro de nós, dentro do nosso peito, do nosso coração, do estômago, não sei. Todos nós temos. Mas nós precisamos entender que nós jamais vamos conseguir suprir todas as necessidades da nossa vida. Porque quando você perdendo a cabeça, né? A gente jamais vai conseguir, correndo para um lado e para o outro. Quando você se acalma, quando você consegue sentar, quando você consegue, entrando naquele lugar de descanso, sabe o que acontece? Deus fala. Quando você se acalma, Deus fala. Quando você sossega o coração, você ouve Deus. Quando você se acalma, Deus ele entra tocando nas áreas certas da sua vida, consertando aquilo que está de errado, consertando a sua impaciência, consertando a sua correria, consertando a sua vida matrimonial, consertando tudo, porque Deus ele entra quando eu consigo descansar nele. Mas quando eu murmuro, quando eu começo a reclamar, quando eu começo a me esconder das coisas, quando eu começo a fugir, quando eu começo a fingir aquilo que eu não sou, porque nós somos muito preocupados com o exterior, nós somos preocupados com o que os outros vão pensar, nós somos preocupados com a nossa aparência, nós somos preocupados se nós estamos mostrando que nós somos santos demais. Mas o que importa para Deus é o lado de dentro. E quando eu murmuro, sabe o que acontece? Deus foca aonde? Na minha incredulidade. E aí eu vejo que nós somos meio que parecido com aquele povo que saiu do Egito. Sabe aonde aquele povo falhou? Na adoração. Aquele povo falhou na adoração. Eu só entro nesse lugar sagrado quando eu adoro. Existem os inimigos que não querem que você entre nesse lugar sagrado. Satanás não quer que você entre nesse lugar sagrado. Sabe por quê? Porque nesse abrigo ele não pode te tocar. Nesse abrigo ele não pode te desesperar. O mundo que nós vivemos tornou um mundo assim, imediatista. É agora, é já, é rápido. É tudo muito rápido. E tudo distrai, o diabo, o mundo, tudo cria barulhos, sabe? Barulhos. E esses barulhos você precisa se esforçar para você manter o foco, para você manter a linha, para você entender que o seu alvo é Cristo Jesus, e é Ele que você precisa mirar, e é Ele que você precisa ver, e é Ele que você precisa seguir. Cuidado com os barulhos. Minas Gerais não tem mar, não. Mas Minas tem muita cachoeira. Tem cachoeiras deliciosas. E sabe o que acontece quando você vai se aproximando da cachoeira? Os barulhos das outras pessoas que estão mais longe, você não vai ouvindo mais. A voz de Deus é mais ou menos como uma cachoeira. Quanto mais você está próximo dele, menos outras pessoas você ouve. Quanto mais você chega perto dele, menos pessoas você ouve. E tem cachoeiras que elas são tão boas que você pode entrar atrás delas, que nem se molha. Aí você não ouve nada mesmo, você só ouve aquela água caindo. E é uma maravilha. Você vai ficando distante dos barulhos que te afasta de Deus. Precisa haver esforço em ter o foco no alvo. Aquele povo falhou na adoração. E quando se falha na adoração, automaticamente se perde a fé. A fé diminui. Quando você para de adorar, a fé diminui. Quando a fé diminui, é claro que você deixa de acreditar nas promessas de Deus. Aquele povo falhou na adoração, a fé diminuiu, o foco deles mudaram e eles automaticamente
pararam de acreditar nas promessas que Deus tinha para eles, e eles começaram a murmurar contra o suprimento que Deus dava. Olha, Deus supria eles no deserto com maná, Deus supria eles com carne, Deus supria eles com água, e eles começaram a murmurar e reclamar daquele suprimento de Deus. E eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, mas vamos ser honestos, Deus. Olha só que idiotice. Mas eu disse assim: Senhor, vamos ser honestos. Quem quer ficar com um sapato só? Né? Sabe o que Deus disse para mim? Suede, eu supri as necessidades deles, mas eu tinha uma terra que manava leite e mel para eles. Eles não souberam me adorar no meu suprimento, como eles podiam entrar numa terra que mana leite e mel. Sabe o que eu vejo hoje? Aquele povo, eles andaram 40 anos em volta de uma torre, em volta de um monte, em volta de uma montanha, enquanto os gigantes comiam e desfrutavam da abundância que Deus tinha para eles, por causa da adoração. A adoração gera fé, e a fé é o que? Ela te dá força, ela te joga para frente, ela é um movimento para qual você vai agir, para qual você vai ter atitude. Sem fé, você não tem condições de tomar atitude, de dar mais um passo. A fé é a convicção das coisas que não se veem. Eu quero dizer para você, a fé é exatamente aquilo que você sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou aqui por esse caminho. Olha, não é bem assim. Mas eu vou por esse caminho. Não é bem assim, mas Deus mandou eu ir aqui e eu vou aqui. Eu sei que não é bem assim, mas lá na frente Ele vai me honrar. Não deixa gigantes comerem aquilo que Deus tem para você. Não deixa gigantes usufruir da sua herança, da abundância de vida que Deus tem para você. Não deixa gigantes ficarem usufruindo daquilo que é teu. Passe a adorar a Deus do suprimento que Ele te dá hoje. Porque amanhã Ele tem a terra prometida para você. Amanhã Ele tem a terra prometida, porque é dia a dia. Aproveita o suprimento hoje. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te dizer algo. Deus proverá aquilo que Ele sabe que é melhor, e no tempo que Ele escolheu para que isso aconteça. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, o tempo é dEle, é Ele quem manda, é Ele quem governa, o tempo é dEle. E é claro que esse tipo de fé, ela não vem naturalmente, ela entra numa linha muito fina, aonde a minha vontade entra em guerra com a vontade de Deus. Porque quando eu consigo aquilo que eu quero, é muito bom. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas quando não acontece do meu jeito, a minha fé entra em atrito. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí eu tenho a tendência a murmurar e a reclamar. E aí Deus começa a focar na minha descrença e eu não vou para frente. Eu preciso exercitar. O povo falhou na adoração do deserto. Mas deixa eu te dizer algo. O povo também falhou na adoração quando estava na terra que abunda leite e mel. Então, cuidado. Às vezes a sua vida está muito boa financeiramente. Isso é um perigoso, porque você pode entrar naquela área fina onde há presunção, como os fariseus. Quando eles começaram a colocar a lei acima de Deus, quando eles pegaram um testamento, uns 10 mandamentos, e se tornou em 600 preceitos, do qual você não conseguia carregar, aquilo se tornou algo assim sobrenatural para eles, era só seguir aquilo ali. Mas o que Deus tem para mim e para você hoje não é isso. Deus, Tu és lindo. Sabe o que eu entendo? Nós não estamos sabendo sentar na mesa do Pai. Deus nos convida a entrar numa terra abundante, numa terra que mana leite e mel.
Deus nos convida a sentar na mesa com Ele. Mas nós não estamos sentando na mesa, nós não estamos sabendo sentar na mesa. E em Mateus nos fala sobre a história de uma mulher cananeia, da qual ela disse para Jesus que ela comia as migalhas que caíam da mesa dos filhos. Aquela mulher, ela ainda não podia sentar na mesa do pai. Ela ainda não podia comer com o pai sentado ali com os filhos. Mas eu e você hoje, nós somos chamados a sentar na mesa. Aquela mulher, ela comia migalhas e ela conseguiu que sua filha fosse libertada de Satanás comendo migalhas. E nós somos filhos hoje, não estamos sabendo sentar na mesa do Pai. Não estamos sabendo comer aquilo que o Pai nos dá. Parece que somos nós que estamos comendo migalhas. E estamos comendo migalhas erradas ainda, porque aquela mulher, ela teve uma fé ousada e chegar diante de Jesus e conseguiu o que ela queria comendo migalhas. Mas eu e você não. Eu e você podemos sentar na mesa. Não precisamos comer migalhas. Nós precisamos entrar nesse lugar de descanso. Quando eu vou entrando nesse lugar de descanso é quando eu começo a entender que eu não preciso vencer batalhas. Eu não sou chamada aqui para vencer batalhas. Sabe o que eu preciso? Eu preciso chegar até Deus. Quando eu chego até Deus, é Ele quem luta por mim. As batalhas é Ele quem faz. O meu papel é caminhar para Ele, é caminhar em direção a Ele, não é vencer batalhas. Não é aceitar comer migalhas. Não é aceitar gigantes comer aquilo que é meu. A Bíblia também nos fala sobre as filhas de Zelofeade, um nome muito estranho. Está em Números. Serão 5 mulheres. E essas mulheres, elas eram herdeiras. O pai delas morreu e deixou uma fortuna. Só que na época de Moisés, elas não podiam herdar com os homens. Seriam os tios que iam herdar. Mas essas mulheres se uniram de força, de garra, e chegaram diante de Moisés e reivindicaram a sua herança. E Moisés fez o quê? Foi até Deus. E Deus disse, elas têm razão. A herança é delas. Saiba lutar pela sua herança. Saiba lutar pela sua herança. Quando eu preciso entrar nesse lugar de descanso, eu tenho que deixar a minha autoconfiança e parar de confiar nas minhas próprias habilidades, superar as minhas habilidades em superar as minhas dificuldades, em me colocar acima dos desafios. Eu preciso esvaziar o meu tanque de agitação e deixar o que é a presunção, que é aquela ideia que eu sei exatamente a natureza desse negócio aí. E eu sei exatamente resolver isso aí. Se nós soubéssemos o que é bom para nós, nós nem conhecemos nós mesmos. Se nós soubéssemos o que é bom para nós, nós não faríamos mal para nós mesmos. Quantas pessoas nesse momento faz mal para si? Quantas pessoas se envolvem com drogas, se drogam seus corpos? Quantas pessoas se cortam? Quantas pessoas tentam suicídio? Isso é saber o que é bom para você? Claro que não. A palavra de Deus diz que o homem, há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, mas o final é morte. Sabe por quê? Porque você não conhece nada, nem sobre você mesmo, nem do que você é capaz de fazer. Você precisa largar a sua pretensão, a autossuficiência, aquele que pensa que tem capacidade para se satisfazer e resolver as suas necessidades sem Deus. Os fariseus achavam que eles podiam resolver as necessidades e as dificuldades deles sem Deus, apenas com a lei. Ei, descanso é para a alma, descanso é para o coração, descanso é para o espírito. Deus nunca quis que nós enfrentássemos as exigências da vida sozinho. Deus nunca quis que nós confiássemos na nossa própria força. Sabe o que eu vejo?
Eu vejo que muitos de nós estamos que nem Sansão em Eclesiastes 1:4, correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento, dando murro em ponto de faca, porque nós não estamos conseguindo entrar nesse lugar de descanso em Deus. Nós não estamos conseguindo viver Jesus. Eu estou dizendo de algo sobrenatural. É Jesus. Não é deitar e dormir, é Jesus. Se você realmente quer ser curado, se você realmente quer ser libertado, se você realmente quer experimentar a restauração e quer ter a vida abundante que Deus te deu, descanse em Jesus. Entra nesse lugar de depender dele. Você não precisa enfrentar batalhas. Deixa Deus encher e preencher os vazios da sua vida, os vazios da sua alma. Você não conseguirá enchê-los pulando de amigos em amigos, amizades em amizades, pessoas por pessoas, relacionamentos em relacionamentos, ou até mesmo se escondendo. Você, ele é antissocial, ela é antissocial. Ei, Deus não tem isso para você. Deus não tem amigos aqui, amigos ali. Hoje você está com uns porque esses estão te alimentando. Aí depois que esses começam a te confrontar, você vai para o outro e os outros começam a te alimentar. Você está colocando as suas expectativas em coisas erradas. O seu foco está errado. Não são pessoas não podem te dar a paz, não pode te satisfazer, só Jesus pode, e Ele pode te dar as duas coisas, Ele pode te dar a paz, e Ele pode satisfazer os anseios da sua alma. Seja você jovem, seja você idoso, seja você qual idade, Deus não tem determinação de idade. Ele fala para criança, Ele fala para jovem, Ele fala para adulto, Ele fala para todos. Ele tem a linguagem própria para cada um, mas você não é inocente. Você precisa se esforçar, entrar nesse lugar de descanso. É deixar Deus preencher os seus vazios. É você desfazer desse tanque de agitação. O verdadeiro descanso é a satisfação em Jesus, não é em pessoas. Ele diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você precisa guardar a sua mente. É Ele quem guarda. Sabe, é a paz que excede todo entendimento. Quando você toma uma atitude, quando você adora, gera fé. Quando você gera fé, você tem forças para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você vai ter certeza dos seus passos. E sabe, aí de repente você toma uma atitude e aquilo vem dentro de você, te traz uma paz, uma tranquilidade, e você fica se perguntando, eu não estou mais pensando nisso, eu não estou mais sentindo dessa forma. Sabe por quê? É a paz que excede todo entendimento. Se ela excede todo entendimento, não tem como entender o que acontece. É sobrenatural, é Deus, é algo que eu preciso fazer. Se eu preciso perdoar, se a minha carga... Deixa eu te dizer algo sobre perdão. Perdão, a ofensa é uma armadilha muito grave. Vai-se para a cadeia dos dois. Vai-se para a cadeia quem ofende e quem é ofendido. De repente você pode falar, Suede, o que é isso? Às vezes nós ofendemos alguém e não imaginamos que ofendemos. Mas deixa eu te dizer, se você ofendeu alguém e você tem certeza que ofendeu, procure. Peça perdão. E se você foi o ofendido, perdoe. Porque quem vai ser livre vai ser você. José, ele foi para a cadeia sem ofender ninguém. Ele era inocente, mas ele foi parar na cadeia por causa de uma ofensa que fizeram com ele. Já lá, ele encontrou dois, um padeiro e um copeiro, ofendidos. Mas eles tinham ofendido a Faraó. Eles estavam lá porque eles ofenderam. E José estava lá porque ele foi ofendido. Então vai para a cadeia os dois. Seja livre. Seja livre. Para você entrar nesse lugar de descanso, você precisa ser
livre. Sabe, Jesus, ele disse que ele iria para o Pai. Eu já estou terminando. Ele disse que ele iria para o Pai e que ele voltaria, prepararia uma casa e ele voltaria para buscar-nos, para buscar a mim e a você. Sabe o que Jesus esperava quando ele disse isso? Ele não espera chegar aqui e encontrar um monte de gente desbaratinado, um monte de gente doido correndo atrás do vento, um monte de gente maluco dando morro e puta de faca, desesperado, buscando. Olha, deixa eu te dizer algo, às vezes Deus nos para. Quando nós não conseguimos entrar nesse lugar de descanso, muitas das vezes Ele nos para. E quando Deus nos para é algo difícil. E Ele pensou em vir, Jesus pensou em vir e encontrar um povo preparado. Eu e você precisamos estar preparados. E isso começa hoje. Isso não começou ontem. Deus, Ele é. E se Ele é hoje. Ele não quer saber do seu ontem, não. Ele é hoje. Ele veio para hoje. Ele é amanhã. Ele já sabe o que é amanhã. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Não deixa gigantes comer aquilo que Deus te deu. Não deixa gigantes entrar na tua terra prometida. Querido Deus, Pai, às vezes é tão difícil descansar em Ti. Às vezes é tão difícil entrar nesse lugar de dependência, Senhor. Senhor Deus, porque o mundo que nós vemos, aquilo que está diante dos nossos olhos, é tão forte, Senhor Deus, que atrapalha a nossa vida espiritual contigo. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, ter dentro do nosso lar, ensinar os nossos filhos o que é um abrigo seguro, para que eles entendam o espiritual e entrar nesse abrigo seguro em Ti. Senhor, ensina-nos, Senhor Deus, a entrar nesse lugar de descanso, ó Pai, aonde a ansiedade cai por terra, aonde a depressão cai por terra, aonde o suicídio não existe mais, aonde os pensamentos suicidas não existem mais. Deus, existem pessoas que não têm conseguido descansar, existem pessoas que têm pensado em fazer algo ruim consigo, em fazer algo ruim com outras pessoas. Deus, entra nesses relacionamentos, entra nessas vidas, ó Pai, com cura, traz, Senhor Deus, revelação, Senhor Deus, que não haja baixo autoestima, Senhor, que aqui, Senhor Deus, os filhos possam sentar na mesa do Pai e comer do melhor que Tu tens, ó Deus. Deus, nos ajuda a adorar, Senhor, para que a nossa fé aumente, para que nós tenhamos força em Ti, Pai. É em Ti, é sobre Jesus, o nosso descanso sabático do dia a dia. Aleluia! Aleluia! Amém, aleluia! A paz, meus irmãos. Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela. E tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money.
Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois, você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela, você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.